Elo, é com você. Olá, eu sou Heloísa Leonardo, servidora do TJDFT, lotada na Escola de Formação Judiciária. E, em nome da escola, dou um bom dia às autoridades participantes e a todos e a todas que nos assistem. Hoje, 8 de outubro, damos continuidade ao primeiro seminário Gestão e Inovação no Judiciário, a Justiça na Era Digital. A Escola de Formação Judiciária dá boas-vindas às autoridades presentes, aos palestrantes e participantes desse seminário. Agradecemos a todos e a todas que nos acompanham e peço que fiquem com a gente até o final, pois a programação de hoje, mais uma vez, promete. Vamos dar uma conferida no que vamos ver aqui hoje? O que te move? Uma nova ideia? Um novo sonho? Fazer algo diferente? A busca por ser melhor? Esse também é o espírito que tem nos elevado e permitido alcançar resultados cada vez mais efetivos. E é por isso que, apesar da nossa distância, estamos aqui, todos juntos, porque compartilhamos de um mesmo propósito: a melhoria da prestação jurisdicional. Não é por acaso que a gestão e a inovação são os grandes temas do Poder Judiciário na atualidade. Ambos são capazes de transformar a nossa realidade para melhor. O TJDFT tem avançado muito nesse novo modelo de gestão e justiça digital. Aperfeiçoamento do sistema de processo eletrônico, investimento em inteligência artificial, Horus aplicado à vara de execução fiscal, AMON para o reconhecimento facial, TAUT aplicado à correção de classificação de atos processuais, espaços para o design de novas soluções, Centro de Inteligência para identificar e tratar demandas judiciais repetitivas, Laboratório de Inovação Aurora, com projetos como Cartório 4.0, Escola de Formação Judiciária para o fomento à pesquisa e desenvolvimento de soluções educacionais estratégicas, construção de um planejamento estratégico participativo, transição para um novo modelo de gestão por competências e de trabalho remoto. Com esse modelo, o TJDFT, em vez de estagnar na pandemia, aumentou a produtividade e reduziu custos. Uma justiça mais célere, barata e efetiva para todos. E a Escola de Formação Judiciária do TJDFT, com a missão de transformar o judiciário por meio da educação, preparou para você este seminário com temas de grande impacto, todos abordados pelos maiores especialistas na área. Neste segundo dia, você vai conferir Ademir Piccoli, advogado, empreendedor e autor de obras no tema, abordará casos concretos de um judiciário exponencial. Antônio Isidro, mestre e doutor em administração, professor da UNB e consultor, vai trocar ideias com a secretária da Escola de Formação Judiciária, Arlete Garcia Rodrigues, mestre em Psicologia Organizacional e do Trabalho, sobre o desenvolvimento de competências e os impactos na atividade jurisdicional. Luciana Ortiz, juíza federal, co-criadora do Programa de Gestão e Inovação Inova JUSP, e Ângelo Vettorazzi, juiz do Estado do Ceará, diretor do Laboratório de Inovação e Inteligência da AMB, falarão sobre laboratórios de inovação no Poder Judiciário. Eduardo Teva, palestrante e consultor com mais de 30 anos de experiência em gestão e formação de equipes. Ele vai fechar o dia abordando o tema teletrabalho, produtividade e efetividade da justiça na era do processo eletrônico. 3 dicas para garantir a qualidade da sua participação. Interaja com a gente. Comentários e perguntas podem ser feitos no chat do YouTube. Tudo será acompanhado. Os primeiros destaques serão selecionados por esta escola e repassados aos moderadores de cada palestra. Não se esqueça de registrar a sua participação a cada dia clicando no link indicado na descrição do YouTube para que você receba o seu certificado.
Escolha um local silencioso, sente-se confortavelmente e tenha por perto um copo d'água. Vamos lá? Escola de Formação Judiciária. Somos uma escola que é feita por você. E é nesse espírito de inovação que iniciaremos as palestras de hoje. A primeira, neste momento, sobre o tema Judiciário Exponencial. O mediador será o juiz assistente da presidência do TJDFT, Jaider Ramos Araújo, a quem eu passo a palavra. É com você, doutor Jaider. Obrigado, Heloísa. Queria inicialmente cumprimentar a todos que nos acompanham nesse segundo dia do nosso seminário. E esse primeiro painel a gente tem o prazer de receber o doutor Ademir Piccoli. Ele se define como um ativista da inovação, mas hoje eu o classificaria muito mais do que um ativista, como um expoente dessa inovação. Para todos aqueles que ingressam nessa jornada, ele traz uma obra para todos nós, Judiciário Exponencial, que é uma referência para a gente se situar no desafio que o Judiciário já enfrenta nesses tempos e os desafios dos próximos anos que virão para que a gente faça essa transformação digital, inclusive com a modificação dos nossos modelos de trabalho. Então, para brilhantar o nosso evento, eu já passo a palavra para o doutor Ademir, que tem muito a compartilhar conosco. Seja bem-vindo, Ademir. Muito obrigado, bom dia, muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Jaider, bom dia, desembargador Jorge, bom dia, doutor Pedro Jung, a diretora da escola, a secretária, né, a Arlete, a Luana, a Rita, todo o pessoal da escola, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E a minha amiga Luciana Ortiz, que tem fé na inovação, e eu sei disso, acompanho, ela é uma militante de inovação na justiça brasileira, é muito bonito ver a Luciana sempre inspirando outras instituições, e ela que participou da criação do primeiro, foi uma idealizadora da primeira iniciativa de inovação na justiça brasileira, e que depois isso inspirou outras instituições. Eu parabenizo vocês pelo Aurora, parabenizo o TJDFT pela grande inspiração, aí, pela iniciativa em criar o seu movimento, participar desse movimento de inovação, criar a sua iniciativa, e por esse grandioso evento. Eu sei quanto é complexo, quanto dá trabalho, então toda a equipe da escola está de parabéns, porque dá muito trabalho, eu sei que dá trabalho, e vocês estão fazendo aí com maestria esse evento, que eu reconheço um baita no evento, como diz aqui no Rio Grande. Eu vou compartilhar o material fazendo aqui o PPT, mas eu queria deixar já o Dr. Jaider e todos à vontade, caso tenham alguma interação, pode me interromper, fazer perguntas, eu fico muito feliz quando a gente consegue interagir. Eu sei que tem limite do tempo, vou procurar respeitá-lo, mas vocês vão me avisando aí que a gente vai construindo essa jornada juntos. Muito obrigado, então, pela atenção. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é essa daqui. Eu só tenho que voltar aqui. Bom, estão vendo a tela? Está funcionando aí para vocês? Está ok? Funcionando. Perfeitamente, doutora Ademir. Ok, muito obrigado. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento de inovação. O Judiciário Exponencial, na verdade, ele é um movimento, a gente tem como propósito conectar pessoas e instituições, prepará-las para a justiça do futuro. Esse é o nosso propósito, por isso essa provocação inove e lidere a transformação. Na verdade, só para me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, né, eu sou Ademir Piccoli, idealizador do Judiciário Exponencial. Eu venho numa jornada de inovação, entrando forte na inovação desde 2013. Eu sou advogado, bacharel em Direito de formação jurídica, mas eu comecei o meu movimento pela tecnologia e inovação desde 2003, passando pela Processo, Companhia de Informática do Rio Grande do Sul, depois o Tribunal de Justiça, onde passei também por 2 administrações. Em 2014, eu iniciei uma jornada de andar pelo Brasil, entendendo a cultura e as diferenças, as necessidades regionais de cada instituição de justiça. Em 2018, então, no final de 2018, a gente lançou essa obra, Judiciário Exponencial,
que fala de 7 premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação no ecossistema de justiça. Eu vou falar rapidinho delas, né? A cultura digital, a gente não é impossível promover uma transformação dentro da instituição se não trabalhar a cultura. E eu, algum tempo atrás, usava até no meu PPT um processo judicial eletrônico que lhe foi materializado e colado um adesivo. Ele, além de materializado, com capa, com toda... Ele tinha um adesivo, processo eletrônico materializado. Se a gente não trabalhar a cultura na instituição, dificilmente se consegue realmente promover uma transformação. Então, existe um sistema imunológico interno que barra a inovação, a gente precisa cuidar para minimizar os efeitos, trabalhar as pessoas. Liderança, como a gente já vinha falando no momento que antecedia a palestra, né? Não há inovação sem o patrocínio da liderança. É importantíssimo o acompanhamento, o monitoramento e que a liderança dê condições para que as pessoas possam inovar, possam criar suas iniciativas. Judiciário 4.0, que é um conceito em que as tecnologias são, na verdade, ferramentas, mas elas se transformam em soluções quando há um trabalho desenvolvido por pessoas, a 4 mãos. Então, é importantíssimo que seja esse trabalho desenvolvido a partir das tecnologias, mas em conjunto com a área de negócio, em conjunto com as pessoas que conhecem efetivamente os problemas. Aí, se tu juntar a tecnologia com pessoas, e principalmente pessoas que entendem do negócio, tu consegue desenvolver soluções e aí chegar numa justiça 4.0, num judiciário 4.0, efetivamente. O cidadão é a razão de existir do setor público, isso não é diferente no judiciário, então a gente precisa pensar no cidadão quando se pensa num novo serviço, quando, assim como nós, como consumidores, queremos ter uma excelente experiência quando tu faz algum tipo de contratação de um produto ou de um serviço, o cidadão também quer ter uma excelente experiência quando ele precisa de um serviço público. Então, nós precisamos pensar nele e colocar ele no centro das atenções. O judiciário como plataforma é um conceito de abrir os dados, de desenvolver competição, de incentivar que a sociedade, através das universidades, das incubadoras, das aceleradoras, startups, possam participar do processo de construção de soluções. A gente acabou, há poucos dias, realizando um hackathon judiciário exponencial junto com a Justiça Federal Rio Grande do Norte e o Tribunal Federal da Quinta Região, e os resultados foram muito interessantes, muito incríveis, a partir da visão da sociedade. Quando a sociedade é convidada a interagir, ela tem uma visão que tu, de dentro, geralmente não consegue ter a mesma, né? Porque tu já conhece os processos, já conhece as nomenclaturas, as metodologias, mas o cidadão, a sociedade, não conhece isso. E muitas vezes a gente deixa de pensar numa solução interessante por não conhecer a visão do usuário. Quando tu desenvolve esse conceito de plataforma, tu chama a sociedade para ajudar a resolver os teus problemas e para trazer inspiração, ideias externas. Inovação multidisciplinar é quando a gente fala, né, na iniciativa de inovação, ela precisa ser múltipla. Quando a gente fala nos laboratórios com a participação de várias pessoas com formações de áreas diferentes, quanto mais áreas tu contemplar dentro de uma iniciativa, dentro de um processo de inovação, de construção de solução, mais chances tu tem de ter uma solução inovadora. E atuar em ecossistema, ou seja, a gente pode muito bem, e eu acredito muito na força no ecossistema, exemplo aqui da Luciana Ortiz, que vai trazer a inspiração lá do JustLab, exemplo de outros laboratórios, o Dr. Faustino participou já, trazendo a experiência da Elise, e assim, se tu trabalhar com o teu ecossistema de forma bastante efetiva, tu tem condições de acelerar o processo de transformação, porque ninguém precisa reinventar a roda. Se alguém já fez, atuar em comunidade, atuar em colaboração, atuar em ecossistema, trocar para acelerar e todo mundo ganhar junto. Então, na verdade, quando se fala em inovação, inovação depende de um conjunto de fatores, né? E esses fatores, eu gosto muito de citar esse tripé, né? Falando de pessoas, negócio e tecnologia. Quando a gente consegue juntar esse tripé, a gente tem um potencial incrível. Isso faz parte, inclusive, do conceito do Judiciário 4.0, né? Tu precisa conectar pessoas, área de negócio e tecnologia. Se tu conseguir atuar com esse tripé, tu tem condições de desenvolver soluções realmente incríveis que vão ajudar no processo de transformação da instituição. Mas inovação começa
com as pessoas, depende das pessoas. A gente não tem inovação se não tiver um time, se não engajar a comunidade. Não é alguém de fora que vai dizer aonde e como inovar dentro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas são as pessoas. Então, começa com as pessoas e é para as pessoas. Elas realmente estão no centro da transformação e querem ser protagonistas. Cada vez mais a gente vê as pessoas querendo participar do processo. Quando tu abre uma iniciativa, quando tu abre um concurso de inovação, quando tu chama as pessoas, tu convida elas para um processo que é sério, efetivo, realmente tu vai ter excelentes resultados. Eu sei que vocês estão caminhando para isso. Então, é fundamental esse processo de pensar nas pessoas como o centro desse processo de inovação, começando por elas e para elas. E uma área e um líder de inovação para acompanhar as mudanças e incentivar, na verdade, o processo de inovação em toda a instituição. É importantíssimo que tenha uma área, que tenha uma liderança, e a gente já tem aí identificado o TJDF com a liderança do Dr. Jaider e com outros atores, mas é importante que tenha uma liderança identificada para fazer esse movimento acontecer. Não é a liderança que vai ser responsável pela inovação diretamente, mas ela vai atuar no movimento, ela vai atuar em dar as condições para que as pessoas possam ser partícipes desse processo, e não só isso, sendo protagonistas. E quando se fala em processo de inovação, é importante citar aqui os valores, e eu trago sempre inspirado aí no professor Roberto Alcuni, que para mim é uma referência em inovação no setor público brasileiro. Os valores, segundo o Roberto Alcuni, é foco nas pessoas, cocriação, né? É um ambiente de laboratório de inovação, ele prospera com a cocriação, com as pessoas, de forma colaborativa, olhares múltiplos e a experimentação. É no laboratório que tu vai experimentar, que tu vai errar, que tu vai testar novas tecnologias e novas metodologias. E falando em metodologia, né, inovação, diferente de criatividade, precisa ter método. Então, você precisa preparar pessoas que conheçam métodos, preparar elas para que, dentro de um ambiente de inovação, utilizem alguma dessas várias alternativas de metodologias para inovar, para que, ao final de uma jornada, ao final de um processo construtivo, utilizando o método, a tua chance de prosperar, a tua chance de criar uma solução inovadora é bem maior. Então, aí a Luciana daqui a pouco vai falar, né, do IJUSP Lab, que foi a primeira iniciativa de inovação, primeiro laboratório na Justiça Brasileira, aí depois veio a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Enfim, hoje temos várias iniciativas do CNJ, vários laboratórios, Justiça Federal, Estadual, mas eu queria dar um destaque hoje, eu combinei com o Dr. Jardim, queria dar um destaque para a inovação aberta. E aí, o principal case hoje de inovação aberta no setor público brasileiro, na Justiça, é o MP Labs do Ministério Público de Pernambuco. E quando se fala em inovação aberta, né, o Ministério Público de Pernambuco fez valer aí o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que tinha recentemente sido, né, iniciada a sua vigência em 2018, quando o MP de Pernambuco estava já na concepção, desenhando o seu modelo. Aí veio o Marco Legal, eles foram a primeira instituição do Brasil a fazer valer o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e contratar através de uma parceria, eles contrataram o Porto Digital para orquestrar toda a inovação no MP de Pernambuco. Eles não têm laboratório interno, eles partiram imediatamente para o modelo de inovação aberta. Eles têm lá um berço da inovação através do Porto Digital, e nesse processo de contratação, eles contrataram o Porto para orquestrar empresas, instituições, academias, startups, para, a partir dos 14 desafios apresentados pelo Ministério Público, se encontrassem soluções. Numa primeira rodada, foram apresentadas mais de 40 propostas, e dessas 40 propostas foram passando por avaliações e triagem, chegando a 5 soluções que viraram startups que estão sendo aceleradas pelo Ministério Público de Pernambuco. Ou seja, o Porto Digital, que é um parque tecnológico com muitos empreendedores, colaboradores, pessoas, organizações, realmente ele é um ambiente propício para a inovação. Ele já existia no Porto Digital um programa de inovação aberto, um programa que começa entendendo os desafios, começa fazendo a cocriação através do desenvolvimento de soluções, e
numa terceira etapa, na implementação e evolução dessas soluções entregues. Então, é um programa, já havia esse programa do Porto Digital, quando o Ministério Público contratou, eles só potencializaram os desafios apresentados pelo MP para que a sociedade, através das empresas, das startups, da academia, das universidades, pudessem participar. Então, a gente teve o primeiro ciclo, que aconteceu em 2018, foram 14 desafios lançados, 40 empresas inscritas com cerca de 70, mais de 70 participantes. O segundo ciclo de inovação foram 12 protótipos apresentados, 4 protótipos selecionados para MVP, cerca de R$120 mil investidos, e no terceiro, a implementação da evolução, na verdade, esse é o primeiro ciclo com as 3 etapas, né? A primeira etapa entendendo os desafios, a segunda etapa o ciclo de inovação e a terceira etapa a implementação e evolução. Foram 4 MVPs entregues, 2 MVPs investidos para escalar, né? E um investimento realizado de R$1,5 milhão. No segundo ciclo, foram 5 desafios, eles reduziram. Então, o aprendizado que 14 desafios no primeiro ciclo foi demasiado, eles reduziram para 5 desafios, aumentaram o número de participantes, empresas, conseguiram aí também aumentar o número de protótipos e foram implementados aí 3 projetos, com investimento também de R$1,5 milhão. Aí, no terceiro ciclo, que foi o ciclo que aconteceu de forma muito ágil, muito rápida, no início da pandemia, foram 5 também desafios apresentados, como foi um ciclo totalmente online, então potencializou a capacidade de apresentação de ideias, foram 543 ideias de 3, 4, 5 países diferentes. Isso, o ciclo de inovação, então, gerou 71 protótipos que foram selecionados, né? 30 MVPs entregues, 13 aprovados e 8 MVPs acelerados com R$1 milhão de investimento. Isso aqui foi um resumo breve, depois eu compartilho o material com vocês. Eu acho que realmente vale analisar esse modelo de inovação aberta, que é um modelo, além do laboratório que vocês estão criando internamente, vale a pena olhar para esse movimento de chamar a sociedade para participar do processo de inovação. Então, a equipe MP Labs, com promotores de justiça, analistas técnicos, todas as pessoas atuando de forma voluntária, sem comprometer as suas funções originais. Então, um diferencial muito interessante é que, no contrato do MP Labs, ele tem participação na startup, ou seja, o resultado gerado por uma startup que foi originada num ciclo de inovação do MP Labs, ele é reinvestido em novos ciclos de inovação. E assim tu consegue rentabilizar, monetizando, não para ter lucro para a instituição, mas para manter o ciclo de inovação sempre aberto e com receita. Então, eles têm vários projetos muito interessantes que futuramente, certamente, darão retorno para o Ministério Público e ele poderá, assim, reinvestir os resultados em novos ciclos. Então, isso que eu tinha para falar sobre o MP Labs, eu acho que é uma incrível experiência, claro que não dá para contar em muitos detalhes nessa apresentação, mas depois a gente pode compartilhar e conectar vocês com as pessoas responsáveis por essa iniciativa. A pergunta que eu faço é: está preparado para essa transformação, que não é uma transformação digital, é uma transformação cultural. E o primeiro passo para essa transformação cultural acontecer é mudar o modelo mental dominante. E como é que a gente muda o modelo mental, né? Como é que a gente muda o modelo mental dominante? O primeiro passo é reconhecer que ele existe, né? E aí, quando a gente fala em modelo mental, eu faço referência aqui ao livro da Carol Decker, que é o Mindset, que há uma necessidade de mudança de mindset, né? Existem as pessoas que têm mindset fixo e as pessoas que têm um mindset de crescimento. Ou seja, as pessoas que têm um mindset de crescimento são aquelas que acreditam que podem adquirir novas habilidades. A que tem mindset fixo, geralmente, é isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Se eu não nasci com determinadas habilidades, eu não vou conseguir adquiri-las. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar isso, minimizar esses efeitos e propiciar, através do treinamento, da capacitação das pessoas, para que elas evoluam e adquiram novas habilidades que são fundamentais para esse momento de transformação. E quando a gente fala em cultura, né, ainda as pessoas, os gestores, ainda acreditam que apenas 25% enxergam a questão da cultura como uma oportunidade. A gente precisa entender que, sim, é um trabalho
denso, mas necessário trabalhar a cultura da instituição para que a gente possa realmente promover uma transformação. Então, o desafio realmente é mudar o status quo, e essa frase ela pode ser clichê, mas ela é muito adequada para esse momento, né? Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. E vocês estão fazendo diferente, estão iniciando esse movimento de forma muito assertiva, muito forte, intensiva, de inovação no Tribunal de Justiça do DF. Eu parabenizo de novo, porque isso faz parte de uma estratégia que tenho certeza que dará bons resultados. E trazendo... Oi. Posso fazer uma participação? Eu acho que você tocou num ponto bastante sensível, que é a questão cultural. Enxergando esse ecossistema, não só dentro dos tribunais, dentro do Poder Judiciário, há uma relação direta com vários atores. Como é que você vê essa questão cultural? Por exemplo, quando a gente fala que o Judiciário, para que ele inove, ele também vai envolver, dentro desse processo de inovação, a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria e tantos outros atores que também têm sua cultura, têm sua mentalidade. Como a gente fazer esse ecossistema todo caminhar de forma mais colaborativa para esse processo de inovação? Na verdade, Jaider, inclusive, ontem a gente teve uma reunião com a comissão, a gente está com um prêmio aí em avaliação, os projetos do Judiciário, prêmio de inovação, e todos os avaliadores estão surpreendentemente impactados positivamente pelo nível de qualidade dos projetos que estão sendo desenvolvidos na Justiça. Então, claro que a gente precisa trabalhar a cultura das instituições, e a gente teve aí um avanço muito grande com a pandemia, teve uma antecipação de várias etapas nesse sentido de trabalhar a cultura, e o processo de colaboração, doutor Jaider, é isso que a gente vem apoiando, ajudando a intensificar na Justiça, né? Porque quando tu consegue buscar uma experiência, buscar algo que alguém já fez, e partir daí, melhorando e colaborando, eu não tenho dúvidas que a gente vai acelerar muito rapidamente. Eu acho que o que tem que fazer é mais iniciativas como esta, mais debates, mais precisa também mostrar resultados. Tu só vai conseguir prosperar, tu só vai conseguir avançar com o teu laboratório, com a iniciativa, na medida que as pessoas vão percebendo algum tipo de resultado, mesmo que pequeno. Então, qualquer tipo de resultado, uma dica, deve ser comemorado, mesmo que pequeno. E muitas vezes até o erro deve ser comemorado, sabe, doutor Jader? Porque não existe inovação sem errar. Precisa ter um laboratório que permita o erro. As pessoas têm que ir lá sem medo de errar. Ela deve ser, inclusive, incentivada, mesmo que a gente saiba que o setor público é complicado, é difícil, claro que é, mas com projetos pequenos, com projetos tomando cuidado para escolher projetos que não têm um risco maior, né? Mas é importante errar para depois acertar. E muitas vezes tu erra 1, 2, 3 vezes, e na terceira tu consegue, aí que vem a inovação. Eu gosto sempre de citar, quando a gente era criança, antes de aprender a caminhar, a gente errou muitas vezes, 1.000, 2.000 tombos a gente tomou antes de aprender a caminhar. Mas por que a gente aprendeu? Porque não tinha medo. Tu ia tentando cair de tudo que é jeito, e daqui a pouco, pronto, foi para o plumo e aprendeu, e está andando. Então, por que a gente hoje precisa se preocupar tanto com essa questão, né? Dentro do laboratório, obviamente, que fora a gente tem que medir as consequências, mas dentro do laboratório a gente precisa perder o medo de errar. Talvez, Piccoli, uma da mudança cultural mais expressiva que a gente precisa caminhar é no sentido de que o judiciário é uma estrutura muito hierarquizada, em que a autoridade ainda assim é imposta em muitas situações, porque a gente trabalha num processo decisório e as autoridades estão acostumadas com isso. Então, é um desafio cultural também, na minha visão, a gente romper um pouco disso, no sentido de que a inovação não passe pela autoridade que impõe uma ideia, mas a ideia que ganha autoridade dentro da casa, por ser uma inovação que realmente leva a gente a evoluir nos nossos processos. Doutor Jader, a inovação não vem de fora para dentro, não é o Piccoli que vai chegar no TJDF para dizer onde tem oportunidade de inovar, são as pessoas, mas para que elas se motivem a dar as ideias, a fazer as sugestões, precisa ver uma iniciativa com patrocínio da liderança, eles precisam entender que é sério. Se elas entenderem esse processo, começarem a participar, vai ser um caminho sem volta. A dica é, quando a pessoa deu uma ideia, ela precisa receber uma resposta, mesmo que a ideia
não seja viável para aquele momento, mas as pessoas precisam receber feedback disso, precisa estabelecer um procedimento um modelo de funil em que você escolha as melhores ideias, implemente algumas delas, mas responda, interaja e dê oportunidades para que todas as pessoas possam dar as suas sugestões. E é de lá que vem as melhores ideias, é das pontas. Da mais longínqua comarca, tu vai receber muitas ideias que podem trazer bons resultados. Piccoli, a gente teve uma participação fazendo a seguinte ponderação: é possível a mudança cultural vir a fórceps, mesmo que alguns não queiram? Como é que você veria essa questão? Ô, Jair, foi isso que aconteceu de abril para cá, não foi a fórceps? Também concordo. Foi uma cultural forçada. Muitas pessoas que tinham resistência antes à adoção de alguns tipos de tecnologia, hoje perderam o medo. Gente, temos hoje as melhores oportunidades de utilização de tecnologia, de procedimentos de inovação, de novas metodologias, porque as pessoas estão mais adeptas, mais preparadas. Com certeza, o ambiente está muito favorável para se intensificar os projetos de inovação. Esse é o melhor momento, que as pessoas perderam o medo da tecnologia, estão usando a tecnologia, aprenderam, perderam o medo e entenderam que isso faz toda a diferença, que é muito mais simples que imaginavam e que está trazendo bons resultados. Piccoli, uma outra questão interessante que a gente vê um movimento, não sei como você enxerga isso, que a gente criar um ecossistema mais participativo da sociedade. Então, a gente trazer a academia para dentro dos tribunais, desenvolver de uma forma diferente, a gente mudar um pouco a nossa mentalidade, inclusive da construção da inovação. Como é que você vê isso? Perfeitamente. Eu acho que a academia, e aí é importantíssimo isso, né? Essa parceria com a academia vai te trazer novas ideias, vai te trazer pessoas que são pesquisadores, que estão desenvolvendo seu projeto de pesquisa dentro da universidade, que também estão em busca de uma oportunidade de colocar as coisas em práticas. Então, quando tu combina a oportunidade prática, que pode ser um laboratório, conhecimento de negócio e a academia, que tem aquela mente fresca, aquela mente que está estudando, que tem uma alta qualificação, não tenho nenhuma dúvida que você vai ter bons resultados. Então, existem hoje várias iniciativas geradas a partir da aproximação com a academia, Justiça Federal do Rio Grande do Norte, lá com o Marco Bruno, que é muito forte com o trabalho lá com o Cascudo Jurilab da Universidade Federal, o Vitor, que foi desenvolvido, a primeira ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo Supremo, em parceria com o UNB, e assim a gente vê já hoje várias iniciativas que estão sendo desenvolvidas em parceria com a universidade, várias universidades se aproximando das instituições, inclusive o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, inclusive o livro que nós lançamos ontem, esse livro, aliás, na terça-feira, né, livro que traz esse debate de contratação sobre inovação na justiça, né, sobre o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, que prevê o tripé, a tríplice hélice da parceria com a universidade, empresa e instituição pública. Eu não tenho dúvida de quando tu conseguir fazer essa atuação tríplice, onde tem empresa, instituição e universidade, com certeza tem um baita caminho pela frente, muita oportunidade de inovação, e eu acho que esse é uma grande oportunidade de acelerar a inovação, aproveitando, inclusive, a previsão legal do marco legal da ciência, tecnologia e inovação para poder efetivar uma contratação. Eu acho que isso possibilita tu fazer isso mais rapidamente, essa contratação, essa parceria com a universidade, que pode envolver, inclusive, as empresas, e aí, sem dúvida nenhuma, é um berço para desenvolver muita inovação tecnológica, principalmente aquela inovação que ela não é incremental, aquela inovação que é mais disruptiva. É importantíssimo tu ter a parceria de universidade e empresa. Quando, na sua obra, você explora as premissas para um judiciário exponencial, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse judiciário 4.0 no momento que a gente está vivendo. Talvez a pandemia tenha, vamos dizer, acelerado, inclusive, essa visão, que agora ela o CNJ traz uma luz, inclusive, no planejamento, quando ele fala de a gente construir um modelo de juízo 100% digital. Como é que você está vendo esse movimento aí no cenário nacional? Então, é um movimento que cresce, a gente vê
inclusive os tribunais mais distantes, a gente tem lá a experiência do nosso amigo Ezra, lá em Roraima, fazendo parceria com universidade, no sentido de ter uma plataforma Justiça 4.0, o CNJ, que vem evoluindo, né? Essa gestão promete, aí através da plataforma apresentada pelo ministro Fux, e agora aí com a condução do Dr. Fábio Porto, do conselheiro Rubens Canuto, eu tenho convicção que a gente vai evoluir muito nos próximos anos, dando sequência ao trabalho já realizado pela gestão que terminou, né, como o Sinapse, como uma plataforma de IA que pretende conectar as outras soluções que vêm sendo desenvolvidas por diversos tribunais, como o Mandamos, lá de Roraima, como o Elis, de Pernambuco. Tem as iniciativas isoladas dos tribunais pelo país todo, a gente tem aí uma família de ferramentas de assistentes virtuais e robôs sendo desenvolvidos pelo judiciário, mas eu acho que esse caminho de ter uma plataforma que unifica isso, não no sentido de tolir o desenvolvimento e a criatividade e inovação de cada tribunal, mas no sentido de organizar para possibilitar que isso seja utilizado por todo o ecossistema. Que aí tu potencializa, que aí tu tem um processo colaborativo, as sugestões dos tribunais podem ser participativas, no sentido de colaborar e desenvolver a evolução tecnológica dessas ferramentas, dessa plataforma. Eu vejo com muito otimismo, eu vejo que isso floresce do sul ao norte do país, a gente conhece e vê sendo desenvolvidas soluções, por exemplo, em Londrina tem um laboratório de inovação desenvolvido pelo Tribunal do Estado do Paraná, onde desenvolveram uma ferramenta por magistrados, aos finais de semana, junto com servidores, desenvolvendo os seus robôs, no sentido não de ocupar um espaço em função de visibilidade, etc., mas no sentido de ajudar mesmo a evoluir com a justiça, no sentido de melhorar mesmo a prestação de serviço ao jurisdicionado. Isso que me anima, isso que, para mim, é um combustível quando encontro diversos atores, diversos Jaiders pelo país, diversas Lucianas, Marcos Brunos, Faustino, Esdras, pessoas que estão construindo, não só para o seu tribunal, mas que estão compartilhando e acelerando de forma colaborativa com todo o ecossistema. Eu acho que isso é muito forte, esse movimento, ele vem para acelerar de verdade a transformação digital do judiciário. Eu acredito e acredito com fatos, vendo isso acontecer. É um processo que essa inovação entra na nossa veia. Eu queria te fazer uma pergunta, talvez seja até difícil, mas uma visão de quem vem acompanhando há tanto tempo esse processo de inovação na justiça. A gente está vivendo um momento de assim, muitas mudanças que eu classifico, inclusive, como disruptivas, que a gente realmente tem se aberto a fazer assim, uma evolução disruptiva. Como é que você tem enxergado, assim, como é que o judiciário, na sua visão, caminha e ele provavelmente vai se apresentar nos próximos anos, aí, no futuro próximo para a sociedade? Então, eu vou, na verdade, dar sequência nessas próximas telas que eu estou falando aqui, que nos próximos anos a inteligência artificial vai avançar muito, a gente não dá para prever necessariamente o quanto, né? Mas a gente tem percebido a evolução dessa tecnologia e o quanto ela pode ser disruptiva no judiciário, para intimações, não é só para o apoio ao processo decisório, mas para atendimento, para consulta, várias etapas dentro de um fluxo de um processo dentro da instituição podem ser absorvidas pela inteligência, por ferramentas que vão te dar muito mais possibilidade para tomar decisão baseado em dados. Isso é o caminho do futuro. É um juiz, por exemplo, no teu caso, um juiz mais gestor e menos artesanal, né? A gente tem hoje uma escala industrial de processos que ingressam na justiça, mas a saída ainda é de forma artesanal. E a inteligência artificial, entre outras tecnologias, mas eu acho que esta é a tecnologia das oportunidades, eu acho que ela é a que tem o maior poder de transformar, e isso já está sendo demonstrado quando a gente convida os tribunais para falar sobre os robôs. Aí a gente teve um webinar de robôs, foram mais de 10 robôs apresentados, e já tem outros tantos a caminho que estão sendo desenvolvidos pelos tribunais. Então, tu tem aí essa tecnologia tomando corpo no judiciário todo, dos ministérios públicos, das defensorias, procuradorias, na advocacia, principalmente também, né? Porque ele tem, de um lado, tem os robôs auxiliando internamente os tribunais, mas os escritórios também estão se preparando, estão utilizando essas tecnologias, estão vendo como conquistar mais a produtividade, como
melhorar os seus resultados através do uso da IA. Então, essa tecnologia eu acredito muito, visto que ela tem uma capacidade de dobrar a cada 3 ou 4 meses, né? A gente dobra a capacidade da IA. Então, é muito significativo. Eu fiz um curso na Singularity no início desse ano, que a Singularity é a principal universidade considerada a universidade do futuro, né? Quando se fala em tendências de tecnologia, ela foi criada pelo Google, pela NASA, e eles fizeram a primeira imersão no Brasil, a gente participou desse curso, e eu saí de lá com esse pensamento muito claro: pensa no teu negócio, vê como tu vai adicionar IA e faz a mudança acontecer. Não é uma alternativa mais, ela é uma questão imperativa. A gente não tem como conviver mais sem IA. Isso aí que você colocou é muito interessante. A gente entrou na administração esse ano e a gente percebeu a necessidade de ter agilidade, inclusive nessas novas visões. Então, a gente criou aqui no tribunal uma coordenadoria de ciência de dados, colocando lá o pessoal mesmo que domina essa área, e a gente está desenvolvendo lá 2 projetos já muito consolidados de robô e um que a gente agora começa a desenvolver. Então, eu acho que esse é um caminho inevitável. Os tribunais, né, que não investirem nessa parte de ciência de dados, automação e inteligência artificial, possivelmente, assim, na nossa visão, a gente tem enxergado que a gente ficaria para trás aí, nesse trem aí que vem de forma avassaladora, transformando o nosso negócio. O negócio realmente, eu acho que não. Sem nenhuma dúvida, combinar a ciência de dados com inteligência artificial é a evolução garantida. Não tenho nenhuma dúvida que isso é uma necessidade do momento. Investir na melhoria da qualidade de dados é um investimento permanente, tem que estar sempre investindo para ter a qualidade de dados, para que tu possa, a partir daí, usar essas tecnologias como Big Data, Analytics, inteligência artificial. Mas tem essa preocupação, né? Não adianta partir direto para a inteligência artificial. A gente sabe que o Brasil é um país continental, a gente tem realidades distintas, a gente tem tribunais ainda com desafios de digitalizar acervo, de reduzir, de acabar com a entrada de papel. A gente ainda tem tribunais com uma participação ainda considerável de processos que ingressam de forma física. A gente precisa trabalhar em escala, precisa começar. A primeira etapa da transformação digital é essa etapa de diminuir ou acabar com o trâmite de papel. Primeiro a entrada, e para não ficar enxugando gelo, né? Primeiro a entrada de processo. Tentar não acabar com a entrada de papel. Esse é o primeiro passo. E depois olhar para o acervo. A gente observou também, Jair, nesse momento de pandemia, em vários tribunais surgiu a necessidade, que antes nem estava nas prioridades, de digitalização de acervo. Por quê? Porque as pessoas se deram conta que no trabalho remoto eu consigo acessar os processos, desde que eles sejam virtuais. Como tu vai acessar de forma remota um processo físico? Impossível. Então, aí surgiram vários projetos, inclusive, que não tinham recursos alocados e foram priorizados dentro das instituições em função dessa necessidade. Então, sim, esse é o caminho, sem nenhuma dúvida. Digitalizar, trabalhar a qualidade do dado e aplicar tecnologias como a inteligência artificial. Piccoli, você coloca aí um slide que eu acho que ele traz um debate importante. A gente vive um momento ainda que a realidade do judiciário é de uma IA fraca, né? E essa IA forte aí, como é que você vê esse processo, né? O juiz robô, até qual seria o limite que a gente pode enxergar que um robô integraria esse novo sistema como um auxiliar nessa prestação jurisdicional? Então, como eu falei, né, a inteligência artificial ela vem para ser uma tecnologia de apoio. Ela não vai substituir, mas ela vai substituir atividades repetitivas. Então, as nossas atividades que são repetitivas é que serão substituídas pela inteligência artificial. Não acredito na substituição de magistrados, na substituição de pessoas, mas acredito na substituição de processos de atividades repetitivas. Então, se a tua atividade hoje ela é robotizável, te preocupa porque tu vai ser atropelado por um robô. Mas se tu tem a condição de observar na tua atividade aquilo que pode ser automatizado, aquilo que pode ser usado, as tecnologias como inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai te trazer grande valor, vai te possibilitar ter mais qualidade de vida, melhorar a tua decisão, ter mais tempo para as decisões que são mais importantes, processos que são mais complexos.
e automatizar, por exemplo, né, que a gente já é um pouco... Eu entendo que olhar para execuções fiscais hoje é aceitado de forma natural em toda a justiça. A gente tem vários tribunais que já fizeram experiências. A gente tem a Elis lá no Tribunal de Pernambuco, a gente tem uma experiência no Tribunal do Rio. A gente vê vários tribunais já avaliando a possibilidade de, para processos que são repetitivos, que têm menor risco, né, menor complexidade, é o caminho ideal para começar. Existe essa necessidade de implementar. Hoje, doutor Jader, também algo que a gente observa é que a inteligência artificial hoje ela é unânime, todos querem, inclusive pessoas que não estão tão conectadas com tecnologia. Mas hoje todo líder assume o tribunal querendo ser o robô. Cadê meu robô? Piccoli, a coordenação do evento disse para a gente aqui que nosso horário vai terminar, que a gente passaria uma manhã aqui, seriam tantos temas, eu acho, que, né, nos instigam. Então, eu queria te abrir aí para você primeiro agradecer em nome do tribunal a sua participação no evento, que com certeza, para quem está nos acompanhando, abrilhantou muito a nossa manhã, e te dar uma palavra final de encerramento com nossa gratidão aí pela sua participação. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou depois compartilhar esse material, não terminei o PPT, obviamente, e eu gosto mais mesmo quando a gente tem interação, acho que é muito mais rico, mas eu vou compartilhar para que vocês possam disponibilizar para todos os inscritos. Outra coisa, eu vou doar aí para a escola 3 livros recém-lançados para que vocês possam sortear entre os participantes. Ok? Esse livro é de contratação de inovação na Justiça. Ele tem aqui os 2 casos já implementados a partir da contratação de inovação por encomenda tecnológica, amparado no novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o case do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a participação de Eduardo Toledo na escrita do livro, que foi diretor-geral de 2 administrações, e do promotor de justiça, que é o presidente do MP Labs, Antônio Hollenberg. Então, eu tenho certeza que isso tem valia aí, vai servir para refletir sobre... Nossa gratidão. Eu vou entrar na fila para ler o seu livro. Muito obrigado. Então, a gente imagina realmente que isso tem um grande valor, sabe, Jader, esse marco legal, porque ele te possibilita contratar de forma muito rápida, e se tu olhar o livro, no caso do Supremo, a partir do momento da identificação do problema até a contratação de solução e geodesenvolvimento foi de fevereiro a setembro. Quando que dentro de uma gestão de 2 anos tu consegue pensar no problema, fazer todo o processo de contratação, contratar e ter resultado em 2 anos usando a 8666? É bem difícil, não digo que é impossível, mas é uma etapa complexa, fazer todo o processo de contratação. O Marco Legal te possibilita isso, entendeu? Contratar inovação, e principalmente quando é uma inovação disruptiva, de forma rápida. Dentro de um ciclo de 2 anos, tu consegue identificar um problema, contratar... Eu acredito que é um grande desafio que todos os tribunais vão passar até inovação na sua contratação. Piccoli, muito obrigado. Então, a gente vai encerrando aqui esse painel e a gente convida para permanecer com a gente acompanhando o evento. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Obrigado, Dr. Jader, obrigado à escola, obrigado a todos. Fico à disposição para depois compartilhar. Vou mandar para vocês o arquivo do PDF que eu compartilhei aqui. Obrigado a todos. Obrigada, doutora Adelir.